Então, a gente, como empresário, como que a gente pode despertar no nosso colaborador e também na nossa rede, nos nossos clientes, esse desejo de contribuir com o projeto, com as soluções, né, com as necessidades da empresa? Olha, vamos lá. Tem uma estratégia muito eficiente de você fazer uma inovação aberta, um Open Innovation com seus clientes. Por exemplo, da mesma forma que as empresas, ao invés de investirem na criação de um departamento de tecnologia muito avançado, elas preferem abrir um edital para a sociedade, para os inventores, para os cientistas, para outras empresas, apresentarem soluções. E elas remuneram essa pessoa, essa empresa que apresentou a solução, ou seja, na prática, ela vai gastar 1% do que ela gastaria se tivesse criado toda uma infraestrutura. Da mesma forma, qualquer negócio pode fazer isso. Pode criar vou dizer, um concurso, nem um edital, não precisa ser tão formal, mas abrir um canal de comunicação permanente visando receber sugestões de clientes sobre melhoria de produtos, de processos, de serviços e oferecendo em contrapartida, por exemplo, depende imagina o Camaleão, né? O Camaleão que oferece uma série de serviços como coworking e mentorias, e vai, né, em breve aí ter um programa de pré-incubação. Uma pessoa física ou uma jurídica que oferecesse uma solução para melhorar os processos do Camaleão, ele seria contemplado, por exemplo, com um programa de pré-incubação ou com determinadas horas. Isso é super importante, super válido. Agora, já a questão interna da empresa, ela é um pouco mais complexa, requer um pouco mais cuidado, por quê? Se você criar um programa de recompensas para os funcionários da empresa que apresentarem ideias inovadoras, isso pode ser meio complicado, porque muitos podem deixar de criar as ideias, apresentar as ideias dentro do seu horário de trabalho, que eles são pagos para isso, e deixar essas ideias melhores para serem contempladas com aquela premiação. Então, isso tem que ser feito de uma maneira muito, muito cuidadosa. Tem um exemplo recente, não recente, mas recente, 5 anos, vamos dizer, recente, que aqui uma empresa capixaba, um funcionário de uma empresa de transporte coletivo, ele desenvolveu um sistema de reaproveitamento da água, da descarga do coletivo, para ser reaproveitada, evitando a questão do superaquecimento do motor e também o próprio consumo da água. E esse funcionário não recebeu nada. Ele, da mesma forma que um outro funcionário propôs que fosse criado mais um eixo para os ônibus, também não recebeu nada. Ou seja, isso eu acho errado. Eu acho que tem que ter um diferencial aí para os funcionários contribuírem de forma efetiva e que ficar comprovado realmente que... E só para a gente fechar, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre criei uma caixa de insights, que é uma caixa, literalmente, que você coloca as sugestões ali anonimamente, porque tem pessoas que são meio tímidas. E já ficou identificado por várias pesquisas em vários países, que o grande problema, o grande motivo de falha desses programas de geração de ideias nas empresas é a falta do feedback. O indivíduo não se dá o trabalho, o gestor da empresa, de chegar para o indivíduo, caso ele tenha se identificado ou não, numa reunião aberta, sem citar nomes, dizer, olha, recebemos tantas ideias, essa ideia não foi implementada por esse motivo. Porque se você não tem um feedback, nem que seja negativo, você vai se desmotivar na próxima vez a atender o chamado. Então, basicamente, seria isso. Então, motivar e dar uma recompensa. A recompensa é importante, né? Não só o reconhecimento, porque muitas vezes o reconhecimento também já basta, mas a gente sabe que para gerar estímulo, você também trazer uma recompensa para o dia a dia, isso acaba estimulando, inclusive, o desejo das pessoas pararem e dedicarem tempo para trazer soluções para a empresa, né? Acho bacana isso também. Só para complementar o que você falou, tem uma pesquisa na Universidade de Harvard que mostrou que a recompensa financeira ela é pouco efetiva quando implementada nas empresas. Porque o que se percebeu após pesquisarem milhares de pessoas? Que o acréscimo do salário que o indivíduo recebe, num espaço muito curto, de alguns meses, ele passa a criar novos hábitos de vida, que aquele adicional passa a se diluir naqueles novos hábitos de consumo. Então, o que se observou que o reconhecimento público desse indivíduo
ele tem muito mais efetividade do que o reconhecimento financeiro. Pode parecer contraproducente, mas isso é pesquisa científica. Legal, meu amigo. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta aqui e a outra já vou dar um gancho já para o nosso encerramento, tá joia? É a Tranquilo. BPI aqui, América Latina, um parceiro também. Querendo saber, né, qual o impacto da pandemia do coronavírus na inovação no panorama global? Então, tem até um instrumento empreendedor que se utiliza para ser um promotor de criatividade, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o bom, ruim e interessante. Você analisa uma situação sobre essas três óticas, esses três prismas. Aí tem até um exemplo um tanto quanto sombrio, claro que tem um tom de humor também, a gente tem que ter um pouco de humor, porque o humor ele faz bem para a neuroplasticidade, ele faz bem para a criatividade, que pega um exemplo da guerra, que o bom da guerra, que a parte ruim da guerra são as mortes, a devastação. O bom da guerra é que as pessoas se unem na reconstrução dos seus países, das suas comunidades, a solidariedade aflora, a questão da empatia. E o curioso, né, desse instrumento de criatividade, bom, ruim e curioso, é que é um instrumento de contenção da explosão demográfica. Isso é uma brincadeira que se faz, meio de mau gosto, mas se faz, né? Porque é uma forma de você reduzir a população. A questão do coronavírus, o que eu tenho visualizado? Um lado muito positivo, que é o lado da tecnologia, isso acontece em todas as crises, todas as guerras. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a própria penicilina ela foi criada na Primeira Guerra Mundial. Né? Antes morria-se de sífilis, morria-se de uma sífilis infecção. A penicilina foi desenvolvida para tratar os soldados da Primeira Guerra. E mudou, revolucionou a história da medicina. Da mesma forma que eu observo hoje a questão da tecnologia, não só de home office, mas de outros instrumentos, o avanço nas pesquisas. Você vê, vamos ter uma vacina aí em alguns meses, coisa que o período médio eram alguns anos para se ter uma vacina eficaz. Essa valorização da ciência, porque, infelizmente, a gente sabe que tem alguns governantes que relegam a ciência, a inovação, a tecnologia a terceiro plano, e estão vendo que agora, próprio nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores, quando foi pressionado pelo presidente Donald Trump a se acelerar um processo para a criação de uma vacina, eles perguntaram por que um jogador de beisebol ganhava alguns milhões de dólares, enquanto um médico, um pesquisador americano não ganhava 1%. Então, essa parte foi a parte boa. A parte ruim que eu percebo, além do desânimo que se abateu sobre as pessoas, a incerteza, a insegurança, motivada pelo desemprego, motivada pelo receio de adoecer, de morrer, né? Perder um ente querido, como muitas pessoas perderam. Mas o que mais me preocupa, eu vou até fazer um gancho para já encerrar, é a desmotivação entre os jovens. Eu percebo, eu tenho conversado muito com estudantes, ensino médio, então o professor Edires aí, que é um parceiro, que é o professor, milita na área da escola em tempo integral do projeto de vida, que é justamente essa falta de perspectiva que muitos jovens estão se deparando. E por isso que motivou que nós criássemos esse projeto do Genoma do Sucesso 360 Graus, que é uma forma da gente conectar pessoas do mundo inteiro com experiências de vida exitosas e conhecimentos também, evidentemente, de aplicação prática, para motivar esses jovens a buscar um mundo melhor, a enxergar um mundo melhor em outros países também, para ver o que se está fazendo na China, o que se está fazendo na América do Norte, para superar esses problemas, e também fazer com que eles possam ser acolhidos por pessoas como você, Bruno, que tem uma história de vida exitosa, para dar o seu depoimento num vídeo, para poder motivá-los, como outras pessoas que estão aqui presentes na nossa live. E ele quer saber se existe, né, você acabou de falar desse programa, a Plataforma Internacional do Genoma 360, mas se também existe mais algumas ações, né, dentro das escolas públicas e privadas, né, se tem algum programa que poderia estar sendo ofertado aí para todos. Então, agradeço ao professor Marcos para me dar esse gancho que eu ia mencionar no final, mas já vou me antecipar. O que nós pensamos enquanto governo do Estado? Porque eu falei do Genoma da Inovação, é um projeto da ABPIR com a IFIA. Inclusive,
nós iremos, essa semana, fazer 2 workshops com estudantes do exterior. Vamos fazer um workshop para falar sobre inovação, sobre esse processo do genoma do sucesso. Então, essa iniciativa ela já está se internacionalizando. E o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ele tem um projeto chamado Qualificar ES, que até então ele tinha um perfil de oferecer cursos de alta empregabilidade, cursos de padeiro, cursos de pessoas que trabalham com maquiagem, com assistência administrativa, etc. Só que agora, nós, do setor que eu trabalho, da nossa gerência, nós resolvemos transformar os projetos que seriam presenciais em projetos online. Então, a previsão é que, em setembro, nós estejamos lançando um curso online denominado Ciência e Empreendedorismo Científico e Inovador. O que significa isso? É como transformar um projeto científico, quer seja ele do ensino médio, ensino técnico, ensino superior, em um negócio, ou, caso o indivíduo não tenha interesse em ter uma microempresa, se transformar num MEI ou uma startup, para que ele consiga modelar esse projeto científico de forma que ele possa conversar, dialogar com o mundo empresarial, ou seja, dos investidores e das empresas. Porque não adianta você falar sobre ciência para o investidor, ele não quer saber da ciência, ele quer saber se tem público para aquela solução que ele desenvolveu, que o projeto está se propondo a desenvolver, qual é o lucro estimado e quanto e quando ele vai receber de volta sobre aquele investimento que ele fez. Então, é um curso que a gente vai oferecer para professores, somente para capacitar, habilitar os professores a aplicar essa metodologia do genoma da inovação, que são 6 passos, e os alunos, os estudantes do ensino médio, técnico e superior. Isso, professor Marcos e os demais participantes, é uma forma que a gente vê de motivar, porque o que eu falo sempre, o cérebro, para que ele se motive a aprender, ele tem que enxergar significado. Se ele não enxergar significado, contexto, aplicação prática, ele não se motiva, ele cria todos os processos possíveis para boicotar aquela aprendizagem. Então, uma forma que a gente identificou foi justamente essa, que a gente já vem trabalhando com a Bipira há muitos anos, é contextualizar o ensino, ou seja, mostrar para o aluno como que a física, a química, a matemática, a biologia, que a princípio parece um martírio, uma tortura que tem que decorar para passar na prova, como ele pode usar aquilo em forma de aplicação prática para desenvolvimento de uma solução para a sua escola, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país e para o mundo. Para a gente fechar aqui rapidamente, eu acho que o tempo estourou, mas os estudantes brasileiros lá do Instituto Federal do Paraná, Paraná não, é outro estado, não é Paraná, do sul do país, eles foram contemplados num concurso da NASA porque eles desenvolveram uma goma de mascar com pimenta. Eles conseguiram devolver aos astronautas a sensação do paladar, porque quando você está numa ausência de gravidade, os astronautas, ocorre uma diminuição da irrigação sanguínea na parte superior do corpo e, consequentemente, as papilas gustativas da língua ficam menos sensíveis e os astronautas eles simplesmente comiam aquela ração sem sentir gosto. E, graças a essa invenção dos estudantes brasileiros, eles passaram a ter essa sensação. E, para isso, eles usaram química, usaram física, usaram biologia, até astronomia eles tiveram que usar para chegar nesse ponto. Então, isso, professor Marcos e demais participantes, é o que a gente quer com esse projeto. Tanto o do genoma do sucesso 360 graus, quanto do empreendedorismo científico inovador. É dar contexto, dar sentido, significado, para que os alunos cada vez mais se sintam motivados a estarem na escola por saberem que aquilo que eles estão usando pode se transformar num negócio ou numa solução para ajudar a sua comunidade, sua cidade, seu bairro. E, dessa forma, tornar o ambiente melhor para os estudantes, porque com os estudantes mais motivados, os professores vão ficar mais motivados, evidentemente. E tudo indica que os indicadores vão melhorar no sentido de, por exemplo, diminuir a evasão escolar, que é um grande problema que a gente enfrenta normalmente. É isso.
Só mencionando um fato importante, um dos grandes fatores da desmotivação também dos estudantes e até dos professores é justamente a falta da continuidade, do follow-up, como tem os negócios que muitas vezes não prosperam porque o indivíduo se preocupa em vender, mas não se preocupa em acompanhar o grau de satisfação do cliente com aquele produto ou com aquele serviço. Então, com base nessas premissas, o que nós vamos fazer? Esse curso que eu mencionei, do Empreendedorismo Científico Inovador para professores e estudantes, ele não é somente o curso, ele faz parte de um projeto e, dessa forma, fim das 6 semanas, ainda vai existir um canal permanente de comunicação com a equipe gestora do curso, os participantes, e a gente vai estar respondendo semanalmente as dúvidas por meio de podcasts, vídeos e interações como essas que nós estamos fazendo aqui. Então, é um programa, justamente para que o aluno, o professor, não tenha aquele impulso, aquele estímulo de inovar, de criar algo novo, de transformar um projeto em um negócio ou adaptá-lo para buscar recursos financeiros. E após as 6 semanas, eles não têm mais a quem recorrer. Então, eu só queria frisar isso, que é uma outra inovação, como perguntaram sobre inovação, a inovação no Brasil, ninguém fez isso até hoje, não tem nenhum governo do Estado que ofereceu um curso dessa natureza, com esse conteúdo, e com essa abrangência, porque a gente está oferecendo, como eu falei, para empreendedores, para esse curso para estudantes, para empreendedores, para quem quer começar um negócio, e esse curso para professores, dentro de um programa de ação continuada, com suporte continuado. Então, só queria frisar isso, que é uma inovação capixaba. Então, estamos de parabéns. Olha, muito obrigado, até a próxima. Quem ainda não acompanhou, entra no blog lá e leia os artigos que o Marcelo escreveu para a gente e a nossa turma. Todo domingo tem artigo novo e em breve voltaremos com mais um bate-papo aí com um dos nossos mentores. Tá joia, galera? Boa noite, até breve. Muito obrigado a todos pela presença.